Bom, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, a partir de agora, a partir dessa aula, nós vamos iniciar o estudo do processo de conhecimento, né? Um livro específico ali, a gente já encerrou o estudo da parte geral, então vamos começar a trabalhar o primeiro livro da parte especial, né, do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Então, tema da petição inicial. A gente sabe que a petição inicial, né, nada mais é do que um instrumento por meio do qual o autor exerce o direito de ação. O direito de ação, direito público subjetivo, abstrato e autônomo de provocar atividade jurisdicional, né, da gente alterar o estado de inércia, de repouso da jurisdição, deflagrar o exercício da jurisdição em movimento, né, ele precisa ser instrumentalizado, esse direito de ação, para daí você dar início ao procedimento, né? Então, mais do que o processo que é iniciado com a petição inicial, a petição inicial é o primeiro ato do procedimento também, tá? Então, quando a gente vai falar de petição inicial, a gente trabalha aí com o conceito, né? Olha lá no quadro, como sempre, eu coloco aqui o nosso roteiro de estudo. A gente precisa, ao final do estudo da petição inicial, conhecer o conceito. Vamos lá para o quadro, Guilherme? O conceito, que eu já acabei de abordar com vocês. Trabalhar os requisitos, e aqui a gente tem algumas inovações, né? Examinar as figuras da emenda da inicial e do indeferimento da inicial, tá? Então, isso aqui a gente vai começar a analisar agora, né? Com o conceito a gente já pode passar adiante, que já foi mencionado, e a gente vai para os requisitos, né? Eu gosto de trabalhar os requisitos a partir de uma fórmula, que eu vou colocar assim, ó. A fórmula é a seguinte. Vocês lembram disso aqui? O que é isso aqui? Peraí que veio a fórmula do Código 73. Isso aqui é π, né? Petição inicial é igual ao 319 mais 320 menos 330, tá? Essa é a fórmula da petição inicial. O que eu tenho aqui? Eu tenho o que a doutrina chama, porque está entre parênteses com sinal de mais, é o que a doutrina chama de requisitos positivos. Requisitos positivos, tá? Quando eu falo em requisitos positivos, eu tenho que pensar o seguinte: a falta de requisitos positivos, causa o que a doutrina chama de vício ou de vícios sanáveis. Vícios sanáveis, tá? E esses vícios são sanáveis e serão sanados por meio da emenda da inicial. Emenda da inicial. Que vai ocorrer, atenção que o prazo agora não é mais de 10 dias, o prazo agora é de 15 dias, conforme dispõe o artigo 321 do novo CPC. Tranquilo? É aquele 330 que está ali, né, com sinal negativo. Aquilo ali é uma indicação do que a doutrina chama de requisitos negativos. Requisitos negativos, tá? O que acontece? São as situações que a minha petição inicial não pode de jeito nenhum se enquadrar, em que a petição não pode se enquadrar, porque aqui eu estou falando que se ocorrer o enquadramento nessas hipóteses, nessas hipóteses, vão ocorrer vícios insanáveis, que levarão o juiz a indeferir a inicial, tá? Indeferimento da inicial. E se o juiz, com base nesse artigo 330, se o juiz indeferir a inicial, o que vai acontecer? O juiz vai extinguir o processo
sem resolver o mérito, sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 1º do CPC de 2015, tá? Então, basicamente aqui, requisitos positivos, requisitos negativos. Faltou requisito positivo, vícios sanáveis, emenda da inicial no prazo de 15 dias. Faltou requisito negativo, vícios insanáveis, indeferimento da inicial e, por conseguinte, extinção do processo sem resolução de mérito. Tranquilo? Vamos, então, olha aqui, artigo 319, 320. Vícios sanáveis, emenda em 15 dias. Vícios insanáveis, a gente vai ter o indeferimento da inicial, tá? Vamos voltar aqui nessa fórmula. O que diz o artigo 320? Diz que a petição inicial deverá estar acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Deverá estar acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Que documentos são esses? Isso varia. Em algumas ações, a gente sempre tem que ter procuração do advogado, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa jurídica como parte, eu tenho que colocar os documentos constitutivos. Agora, em algumas ações, são documentos específicos, né? Ação que versa sobre direito real imobiliário, regime de casamento do autor e de comunhão de bens. Tem que estar lá a autorização do cônjuge, é documento indispensável. Eu tenho que ter certidão de casamento numa ação de divórcio, certidão de nascimento numa ação de guarda de filhos, né? Escritura registrada no cartório do registro de imóveis em caso de ação que eu discuto propriedade de bem imóvel. Então, isso vai variando de ação para ação. E aqui, a gente vai ter, no 319, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui 7 incisos. Tá? Inciso 1º fala assim, a petição inicial indicará o juízo ou tribunal a que é dirigida a petição. Do que o legislador está falando? O legislador está falando do endereçamento da inicial, né? Aquelas primeiras linhas lá que a gente coloca, excelentíssimo senhor juiz de direito, excelentíssimo senhor juiz federal, né? Então, ali eu vou trabalhar com regras de fixação de competência, né? Critério material, critério funcional, critério territorial, tá? O inciso 2º fala que a petição inicial indicará nome, prenome, domicílio, residência, estado civil, profissão. Aí entra CNPJ ou CPF e endereço eletrônico do autor e do réu. Então, ele está falando de qualificação das partes. Com essa observação que a gente tem que fazer, de que eu tenho 2 novos requisitos aqui. Eu tenho CPF / CNPJ e eu tenho que colocar o endereço eletrônico, tá? Isso é novo. O resto continua igual, já era. Nome, prenome, domicílio, residência, estado civil e profissão. Terceiro, fala que a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, aqui está falando que a petição inicial vai indicar a causa de pedir, né? Causa de pedir jurídica, causa de pedir fática, tá? O inciso 4, ele diz que a petição inicial indicará o pedido com suas especificações. Pedido com as suas especificações, porque o pedido pode ser, a gente vai ver isso na próxima aula, o pedido pode ser cumulativo, o pedido pode ser classificado como certo, determinado, genérico, né? O pedido pode ser alternativo, o pedido pode ser subsidiário, tá? Então, isso tudo aí a gente comenta na próxima aula. O inciso 5,
não teve mudança também, fala do valor da causa. Normalmente vai ao final da petição, né? O inciso 6 fala das provas que serão produzidas, as provas mediante ou por meio das quais o autor pretende comprovar as suas alegações, tá? E aqui a gente tem uma diferençazinha para o código anterior, que isso estava no antigo inciso 7º, tá? E no 6º tinha o requerimento de citação do réu. Então vamos colocar aqui, ó, havia no código anterior o chamado requerimento de citação do réu. Ora, se eu processo alguém, é óbvio que eu quero que esse alguém seja citado para responder o processo. Então, isso aqui desaparece do código. Não há mais requerimento de citação do réu, tá? E, por último, a gente tem aqui a opção do autor. O código fala que o autor ele vai ter que indicar a sua opção pela realização ou não da audiência de mediação ou de conciliação, tá? Por quê? Porque o código, vamos desenvolver um raciocínio aqui, dentro daquela ideia que a gente trabalhou lá no começo, na parte geral, dos princípios, né? A gente estudando ali as bases principiológicas do novo código, a gente viu que tem o princípio do estímulo, né? À utilização de meios consensuais de solução de conflitos. E a gente viu que é um dever do Estado, que todos os sujeitos do processo devem estimular a utilização desses meios. Então, o legislador já dá o exemplo. Ele já começa dizendo o seguinte, olha, sempre, toda vez que uma ação for ajuizada, a regra qual é? A realização de uma audiência de mediação ou de conciliação, conforme o caso, tá? Audiência de mediação ou de conciliação, conforme o caso. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter duas exceções para a realização dessa audiência. Primeira, aqueles direitos que não admitem transação. Óbvio, se o direito não admite transação, não tem nem por que a gente marcar uma audiência de mediação ou de conciliação. Então, a ideia é que a regra geral, inclusive, da utilização de mecanismos consensuais, e isso está dentro também da ideia do princípio do autorregramento da vontade, é que só em matéria de direitos que admitam composição, de direitos patrimoniais disponíveis, é que a gente vai trabalhar com essas figuras consensuais, né? Então, primeira exceção quanto à obrigatoriedade da realização da audiência é o objeto da ação versar sobre direito que não admite transação, tá bom? Estou discutindo ali uma vaga no concurso público, um edital, quer dizer, a administração pública não pode sentar para negociar com um particular esse tipo de coisa, tá? Segunda exceção, aí entra, é quando houver recusa expressa de todas as partes, Se eu tiver um litisconsórcio ativo, um deles se recusar e o outro não se recusar, vai ter audiência de qualquer jeito, tá? Litisconsórcio passivo, a mesma coisa. Se todo mundo do processo, 19 pessoas no processo manifestam o interesse, manifestam a recusa e um não fala nada, vai ter audiência. Então, os réus, ou os réus, vão ser citados não para contestar, eles vão ser citados e intimados para comparecer à audiência de mediação ou de conciliação, salvo se houver recusa expressa. Então, a recusa expressa é manifestada pelo autor na petição inicial, nesse requisito do inciso 7º do artigo 319. A recusa expressa do réu vai ser manifestada por meio de uma petição simples, que ele vai atravessar dentro ali do prazo, até 10 dias antes da realização da audiência, ele atravessa essa petição dizendo que não tem interesse. Se o autor também não tem interesse, aí sim começa o prazo de contestação e o processo segue em frente, tá? Então, o requisito do inciso 7º diz que o autor vai manifestar a sua recusa ou o seu interesse na realização da audiência de mediação ou de conciliação. Tranquilo? Vamos voltar ali para o quadro para a gente fazer aqui mais algumas considerações, tá? Que é o seguinte, eu tenho, só para lembrar, ó, vamos destacar que eu tenho aqui na petição inicial, é a partir daqui que eu consigo, ó, na qualificação das partes, na indicação dos fatos,
na indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido e na indicação do pedido, o que é esse verde aqui? Esse verde aqui, eu estou falando dos elementos identificadores da ação. Tranquilo? E desses elementos eu consigo extrair também, da indicação desses elementos, eu consigo extrair também as condições da ação. Porque ao analisar a relação entre parte e pedido, a relação de titularidade entre parte e direito ou parte e obrigação, eu consigo aferir a legitimidade. E quando eu leio a narração dos fatos, a narrativa dos fatos, dali eu extraio se há interesse de agir ou se não há interesse de agir. Então, é a partir da petição inicial que o juiz faz a análise quanto à presença dos elementos identificadores da ação e quanto à presença das condições da ação. E isso vai ter reflexos na análise do indeferimento da inicial. Né? Por quê? Porque a falta de condições da ação, seja da legitimidade, seja do interesse, leva ao indeferimento da inicial. Assim como a falta de alguns dos elementos identificadores da ação tornam a petição inicial inepta, que também levará ao indeferimento da inicial, conforme a gente então vai começar a trabalhar agora, tá? Então, vamos avançar, isso aqui a gente já viu, e vamos falar então especificamente do indeferimento da inicial. Artigo 330 diz assim: a petição inicial será indeferida quando? Aí vem 4 incisos, um parágrafo único e outros 4 incisos. Tá? Então, a petição inicial será indeferida quando? Aí a gente tem as hipóteses, né? O código diz assim: petição inicial será indeferida quando for inepta. Então, em caso de inépcia da inicial, ela vai ser indeferida. Tá, quando que tem inépcia da inicial? Bom, eu posso pensar ou eu posso decorar. Se eu quiser pensar, o que é uma petição inepta? É uma petição que não está apta a produzir os efeitos que se esperam de uma petição. Uma petição não produz os efeitos que se esperam dessa petição quando ela não tem aqueles elementos mínimos para submeter o pedido à apreciação do juiz, tá? E aí o código coloca como hipóteses de inépcia da inicial essas 4 aqui, porque o parágrafo único diz: é considerada inepta a petição inicial quando... Aí vocês vão reparar, até para efeito de questões de prova, eu não preciso decorar. Só é hipótese de inépcia o que tem correlação com pedido, tá? Então, ó, primeiro inciso fala: quando faltar pedido ou causa de pedir. Quando faltar pedido ou causa de pedir. Segunda hipótese, o código fala quando o pedido, quando for formulado pedido genérico ou pedido indeterminado, fora das hipóteses legais, porque o código determina que o pedido sempre tem que ser determinado. Essa é a regra, tá? Mas existem 3 exceções de que o pedido pode ser genérico. Se eu formular um pedido genérico, um pedido indeterminado, fora dessas hipóteses, a minha petição é inepta. Terceiro, fala quando da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão.
Ué, onde é que está o pedido aí? Simples, a conclusão é o pedido. Se eu digo, olha, fulano bateu no meu carro, me causou um prejuízo de R$5.000, o Código Civil diz que todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Ante o exposto requer, qual é a única conclusão lógica dessa narrativa? O que eu vou requerer? A reparação do meu dano. Se eu requerer a imposição de obrigação de não fazer, não tem nada a ver com a narração dos fatos, então essa petição é inepta, tá? Então, o pedido que é formulado, ele tem que ser uma conclusão lógica da narração dos fatos, tranquilo? E por último, o Código coloca aqui, como hipótese de inépcia da inicial, aquela situação em que você formula pedidos que são cumulados, mas são incompatíveis. Eu quero ficar na inatividade recebendo a gratificação de desempenho ou eu quero voltar para a atividade para receber a gratificação de desempenho. Posso pedir subsidiariamente? Posso. Seu juiz, quero ficar inativo e receber a gratificação de desempenho. Caso Vossa Excelência entenda que eu não tenho direito a receber a gratificação de desempenho, eu quero eu quero que haja reversão da minha aposentadoria para que eu volte à ativa, para que eu possa receber a gratificação. Aí sim, é possível como pedido subsidiário. Mas se eu peço cumulativamente para permanecer na inatividade, para retornar à atividade, esses pedidos incompatíveis tornam a petição inepta, né? Então, é a última hipótese também relacionada ao pedido, tá? E aí a gente vem para as outras hipóteses de indeferimento da inicial, que aí sim não tem mais nada a ver com o pedido, tá? Então a gente pega aqui, no inciso 2º, que vai ser o quê? Eu botei aqui de roxo. Olha só, a ilegitimidade manifesta da parte e a falta de interesse processual. Falta de interesse processual, tá? Estou falando de que aqui então? Quando ocorrer a carência de ação, ou seja, a falta de condições da ação, tá? 2 condições da ação. E por último, o Código fala quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. 321 está falando da emenda da inicial. Então, se o juiz mandou emendar e eu não emendo, o juiz vai e indefere a inicial. O 106 está falando do advogado em causa própria. Lá diz que o advogado que atua em causa própria tem que indicar o endereço em que ele quer receber as intimações. Se ele não fizer, o juiz vai intimá-lo para fazer. E não fazendo, o juiz indefere a petição inicial. Então, temos aqui todas as hipóteses de indeferimento da inicial. Tranquilo? Deixa eu aproveitar que a gente ainda tem um tempinho antes de finalizar essa aula e dar uma atenção, porque isso aqui, para aprofundar um pouco a densidade argumentativa, olha só, quando eu falei de narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Vocês estão percebendo que o legislador trabalha com a ideia de que a atividade jurisdicional é uma atividade que decorre de um silogismo, né? de um encadeamento de ideias e de uma associação lógica entre essas ideias com a finalidade de se alcançar uma conclusão, tá? Então, a gente, para chamar a atenção, apesar de aqui estar falando da petição inicial, vamos voltar aqui, deixa eu pegar uma telinha aqui, deixa eu ver se ainda tem alguma tela em branco. Pronto. Olha só, aqui a gente tem, quando a gente fala em lógica, tá?
Isso aqui, vocês, na verdade, a partir de agora, a filosofia do direito já é objeto de avaliação, né, em concursos aí da magistratura, no curso de formação dos magistrados também tem que se estudar isso daqui. A base é a seguinte, ó, quando eu pego lógica, vamos pensar só lá no plano da lógica mesmo, antes de trazer aqui para o direito. Quando eu penso num silogismo, eu trabalho com a ideia assim, ó, premissa maior, ela é genérica. Premissa menor, ela é específica. E eu tenho a síntese, a conclusão, que eu extraio a partir do encadeamento dessas premissas, tá? Aí eu tenho o seguinte, ó. Aqui. Premissa maior. Todo homem é feio. Aí, eu vou colocar aqui, Eric é homem. Qual é a única consequência lógica, qual é a única conclusão lógica que eu posso extrair de maneira válida do encadeamento, da associação entre essas duas premissas? Eric, se Eric é homem e todo homem é feio, logo Eric é feio, né? Será que todo Eric é feio? Não sei, pode ter Eric que é, pode ter Eric que não é. Mas aí o que acontece aqui? Essa afirmação Eric é feio, ela é verdadeira ou é falsa? Também não sei dizer. Mas o que me importa aqui não é isso, o que importa é a ideia de que essa conclusão é válida. Tá? Em lógica é isso aqui que eu busco, é analisar essa validade. Então, ela é válida e digo mais, é a única conclusão válida. Eu não posso colocar alguns Eric que são feios. A não ser que lá na premissa maior eu tivesse alguns homens são feios. Eric é homem, bom, Eric pode ser feio, né? Mas o encadeamento dessa forma só me permite essa conclusão, tá? Beleza, Eric, quando você quer chegar? Onde é que está isso aí no processo civil? Vamos lá. Processo civil, ó. Vou pegar aqui no direito civil uma premissa. Todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Eric bateu no meu carro. Eric bateu no meu carro e me causou um dano de R$5.000. Qual é a única consequência lógica que eu posso extrair do confronto, da associação entre essas duas premissas, a maior e a menor? É a de que Eric é obrigado a reparar meu dano de R$5.000. Então, tanto da ótica do autor, e aí digo mais também, né? Essa é a única conclusão válida a que eu posso chegar, a não ser que eu altere as premissas, né? Quando eu vou preparar uma petição inicial, eu obrigatoriamente tenho que apresentar lá a causa de pedir jurídica, fundamento jurídico. Eu obrigatoriamente tenho que apresentar a minha causa de pedir fática, fundamento fático. E formular um pedido, não é isso? Pedido e causa de pedir, o que justifica o meu pedido. O encadeamento da fundamentação jurídica e da fundamentação fática leva a uma única conclusão válida. Essa única conclusão válida é o pedido, né? E do ponto de vista do juiz,
Ora, mesma ideia. O juiz só pode julgar em cima do que foi pedido pela parte. O juiz não pode proferir julgamento ultra petita, além do que foi pedido. O juiz não pode proferir julgamento extra petita, conceder pedido diverso do que foi formulado, tá? E a partir daqui também, gente, como eu disse, pensando mais aprofundadamente, é que a gente percebe por que o nosso judiciário brasileiro é um judiciário que tem por característica a falta de previsibilidade das decisões. Um judiciário que tem por característica uma instabilidade, uma falta de segurança jurídica, né? Por quê? Porque ao invés de se trabalhar a interpretação do direito e a aplicação do direito no caso concreto, a partir da aplicação de um silogismo, né? da utilização de uma metodologia, de uma argumentação lógica, o juiz ele faz o movimento contrário. O juiz fala assim, como eu já vi alguns ministros no Supremo comentando em sala de aula, inclusive ministros falando em sala de aula que eu estava presente, né? Que o papel do juiz é observar a sociedade, decidir e depois buscar a fundamentação jurídica que sustenta aquela decisão. É por conta disso que a cada caso vem uma resposta, ainda que em vários casos com a mesma situação jurídica, né, que demandam uma resposta jurídica idêntica, você tenha respostas diferentes, porque aí o juiz vai fazendo análises, né, utilizando valores outros que não deveriam ser utilizados no processo lógico de confronto entre as premissas, né, e extração da conclusão. Né? Se todo juiz fizesse, bom, peraí, deixa eu pegar aqui a lei é uma premissa maior, ela é genérica, ela é abstrata. Deixa eu ver o que diz a norma, né? Bom, a norma diz isso. Deixa eu ver o que aconteceu no fato. Bom, no mundo dos fatos aconteceu isso. Bom, a moldura se enquadra perfeitamente, é igual aquele brinquedinho de criança, quadrado, triângulo e círculo. Não dá para botar quadrado no triângulo, não dá para botar círculo no quadrado. Então, o papel do advogado, o papel do juiz e o papel do Ministério Público, do ponto de vista científico, né, de um ponto de vista que vai assegurar previsibilidade da prestação jurisdicional, segurança jurídica, estabilidade social, pacificação social, é o trabalho básico de qualquer criança de colocar quadrado no quadrado, círculo no círculo e triângulo no triângulo. E isso só pode ser feito se nós empregarmos a lógica, né, para que a nossa argumentação seja legitimada. Porque o operador do direito não foi legitimado nas urnas. O operador do direito exerce um poder público ou participa do exercício desse poder sem legitimidade, sem a legitimidade do voto. O legislativo tem o voto, o executivo tem o voto, o juiz não tem voto. Então, a legitimação da sua decisão, ela tem que vir da sua argumentação. Tem que ser uma argumentação lógica, uma argumentação coerente, que nos assegure estabilidade, previsibilidade, tá? E é esse o caminho. E por que eu estou tratando disso aqui na petição inicial? Porque foi aqui que o legislador, ao dizer que da narração dos fatos deve ser extraída logicamente a conclusão, ele está indicando que o processo é todo amparado na lógica, beleza? Então é isso. Conseguimos aqui terminar essa parte inicial da petição inicial, dos requisitos, da emenda, do indeferimento. Na aula que vem a gente vai debruçar atenção sobre alguns aspectos específicos da petição inicial, como a questão do pedido, que tem várias peculiaridades, várias classificações e peculiaridades, questão do valor da causa, tá? Então a gente se encontra daqui a pouco, até já.